Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, no nosso canal no YouTube, no Facebook, enfim, estamos em todas as redes sociais para levar a notícia, a informação que envolve o segmento da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, em todo o Brasil e no mundo. Aqui o canal com a notícia com credibilidade. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Mais uma transmissão pontualmente às 8 horas da noite, sempre 8 horas da noite. Nós temos conteúdos aqui no canal do Diário PCD. Às 6 horas da manhã, nós temos o Shorts. Shorts é a notícia em 1 minuto também, levando a informação para vocês, sem contar que no decorrer de todo o dia você tem matérias publicadas no nosso portal, no Facebook, no Instagram, no X, no Telegram, nos grupos de WhatsApp, enfim, a notícia não para aqui no Diário PCD. Mais uma transmissão de um assunto muito polêmico na noite de hoje, mais um tema onde nós vamos abordar situações que envolvem a pessoa com deficiência. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com deficiência com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara e lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo, uma camisa azul, do meu lado direito, no peito bem acima, a logomarca do Diário PCD, informações e notícias, e do meu lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Quero dizer por que eu faço a minha audiodescrição em todos os vídeos. Às vezes a pessoa fala assim, mas pô, toda vez é a mesma coisa. Toda vez eu preciso dizer à pessoa com deficiência visual, com monocular e com baixa visão, quem é que está conversando com ela do outro lado da tela. Eu preciso fazer com que essa pessoa saiba quem é que está levando a informação. E por isso a necessidade da audiodescrição. O Diário PCD tem, nas suas transmissões, procurado criar a acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Não só a deficiência auditiva com o intérprete de Libras, a deficiência auditiva, quando não há o intérprete de Libras, aqui pelo YouTube tem a opção Closed Caption, transforma tudo que eu estou falando em texto. Esta é a pessoa com deficiência auditiva que tem acessibilidade aqui. A pessoa com deficiência visual, quando eu faço a audiodescrição e peço para os convidados também fazer a audiodescrição, é para isso, para atender essa deficiência. Então, o canal do Diário PCD no YouTube tem procurado esta acessibilidade. No nosso site, nós fazemos parte de 1% dos sites de todo mundo que oferece acessibilidade. Lá nós temos uma parceria com a Handital, onde intérpretes de Libras transformam todo o texto escrito em matéria em Libras. É isso mesmo. É só você ir lá no nosso site, você vai ver lá o símbolo do Libras, é clicar que está lá o Hugo e a Maia podendo transformar todos os nossos textos em Libras. É isso que nós procuramos fazer. Enfim, o nosso objetivo é levar a notícia a todas as pessoas com deficiência. E hoje nós vamos falar de um assunto muitíssimo interessante, importante, uma polêmica, que é o que o bullying acaba afetando a criança com deficiência, o bullying no ambiente virtual, o bullying no ambiente escolar, e o que isso tem diretamente envolvendo a inclusão social. Quais são os problemas criados com bullying? Qual é a colocação do Brasil em todo o mundo em registros de bullying? Qual é a pesquisa feita pela Unesco que aponta onde é que o Brasil está nessa colocação em pesquisas realizadas em todos os países do mundo? Nós vamos tratar de tudo isso, mesmo porque a OAB do Rio de Janeiro, a Comissão da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, organizou um evento para tratar sobre isso. Esta comissão, comandada pelo advogado Geraldo Nogueira, teve tudo isso sendo debatido com profissionais ligados à área da educação, do direito, e nós vamos entrevistar o Geraldo Nogueira para a gente repercutir o que aconteceu neste evento. Antes de mais nada, o Roland vai trazer as imagens da Lauise, Laudos para Isenções, e nós já voltamos com o Geraldo Nogueira nesse bate-papo sobre bullying no ambiente virtual
e a influência na educação e inclusão social. Fica com a gente, nós já voltamos depois das imagens da Lauísen, já com a entrevista com Geraldo Nogueira. Fica com a gente, já voltamos. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauísen Laudos para Isenções está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao Detran e também faz parte da equipe da Lauísen, assim como o assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauísen Laudos para Isenções. DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauísen Laudos para Isenções. Um abraço a todos da Lauísen Laudos para Isenções, um abraço a todos da Move Solução em Mobilidade, das adaptações Abner, do Movimento PCD e da organização da 18ª Reatec. Muito obrigado a todos que nos ajudam a fazer o Diário PCD, esse canal com a notícia e com a informação. E chega de bate-papo, vamos trazer para a tela o Geraldo Nogueira para a entrevista desta noite. E que imensa alegria estar recebendo o Geraldo Nogueira aqui no Diário PCD, sempre trazendo a notícia e a informação. O Geraldo Nogueira, um dos grandes parceiros do Diário PCD, com artigos do site, enfim, e nesta noite vindo para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, que é o bullying no ambiente virtual, a influência na educação e inclusão social e o bullying para as pessoas com deficiência. Geraldo Nogueira, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, que alegria recebê-lo no Diário PCD. Obrigado, Geraldo, seja bem-vindo. Ô, Abrão, o prazer é meu. Cumprimento a todas as pessoas que lhe acompanham aí pelas redes sociais. O Diário PCD, esse importante instrumento de comunicação na área do segmento das pessoas com deficiência, que tem feito uma diferença enorme, levando informação tão importante. Eu me sinto honrado de estar aqui, é um prazer muito grande. E todos que te acompanham aí, meu abraço carinhoso, né, meu reconhecimento aí pelo o seu esforço, né, nesse mundo tão difícil, né, que é o mundo da comunicação, não é fácil, há muita disputa, né? E eu acho que o Diário tem feito um papel muito importante para o segmento de pessoas com deficiência. Que alegria ter o Geraldo com a gente. O Geraldo tem mais de 25 anos de atuação na advocacia, foi por 2 mandatos membro do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, fundou e atualmente dirige a diretoria da pessoa com deficiência da OAB do Rio de Janeiro, tendo concorrido pelo 5º Constitucional ao cargo de desembargador do TJ do Rio de Janeiro. Foi subsecretário da pessoa com deficiência no município do Rio de Janeiro e é atualmente superintendente de ações para pessoas com deficiências no estado do Rio de Janeiro. E o Geraldo, enquanto diretor das pessoas com deficiência da OAB do Rio de Janeiro, realizou um evento recentemente e nós queremos repercutir este evento, que tem toda a relação com o bullying no ambiente virtual, o bullying que afeta as pessoas com deficiência. Antes de a gente voltar já para este assunto, queria que o Geraldo pudesse fazer a audiodescrição dele e já falar sobre a importância deste evento que foi realizado recentemente na OAB do Rio de Janeiro. Geraldo. Ô, Abrão, prazer estar aqui. Eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, estou usando um óculos com hastes vermelhas, né, e lentes transparentes. Eu estou com uma camisa azul, né, aí da cor da camisa aí do Diário PCD, né? Por coincidência, estamos com mesmo tom de camisa. Eu estou no ambiente de um escritório aqui de casa e, no fundo, eu tenho ali uma mesa redonda, uma mesa de reunião com algumas cadeiras, tem uma parede creme no fundo com uns quadros assim bem carioca. Tem um quadro ali do Cristo Redentor e, do outro lado, tem um quadro do Pão de Açúcar. E, no meio, um quadro pequenininho da praia, né? E aparece ali a pontinha de um sofá com algumas almofadas. Esse é o ambiente que eu estou.
Quanto ao evento, Geraldo, de onde partiu a necessidade de fazer? Quando eu falo bullying, na minha época, bullying é onde tinha café. Ó, pega o café lá no bullying, né? Agora, o bullying é algo tão grave quanto talvez uma das graves ameaças de violência que existe hoje no ambiente virtual para as pessoas com deficiência. Isso tem influência direta na educação e na inclusão social. De onde veio essa ideia da OAB do Rio de Janeiro em discutir esse tema, Geraldo? O Abrão, pois é, o bullying, né, ele não é novo, é uma coisa antiga, mas ele se intensificou com o advento das redes sociais, né, da internet, né, possibilitou a amplitude desse bullying. Você veja bem, antigamente, uma criança ou um adolescente ia para a escola e sofria lá um bullying, né? Então, naquele momento da escola, ele sofria o bullying. Quando ele saía da escola, acabava o período da escola e ia para casa, isso cessava. Só ia voltar no dia seguinte, quando ele voltava à escola. Hoje, não. Hoje, o processo é continuado, né? Ele sai da escola, esse bullying continua nas redes sociais, né? E vara noite, vara dia, então é 24 horas por dia. Nós recebemos algumas denúncias, né, lá na diretoria da OAB, sobre pessoas com deficiência que sofria uma espécie de bullying, espécie de ataque por conta das deficiências, né? Por conta, muitas das vezes, da deformidade física que uma deficiência leva, né? Essa falta de simetria corporal, né? E tal. E aí nós achamos por bem, né, tratar desse assunto, né? E assim instigar ao poder público. Nós convidamos lá a representação da educação no município, né, que faz a educação inclusiva no município, que aqui no Rio de Janeiro é o Instituto Helena Antipoff. Então, nós convidamos a professora Cláudia Medina, que é a diretora do Instituto, mas na última hora ela teve um problema, ela teve um chamado e não pôde comparecer, e indicou uma assessora direta dela, que foi ótima, a professora Fanny. E no Estado nós convidamos o Daniel Bove, que tem um papel dentro da SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação, de coordenar esse processo de inclusão na educação do Estado. E montamos ali, a ideia foi, nós montamos duas mesas, né, sendo uma primeira mesa mediada pelo Denis Deli, e a participação de duas pessoas, duas delegadas, aliás, uma colaboradora e uma delegada da diretoria, que é a doutora Tatiana Rolf e a doutora Edlamar. Elas fizeram uma primeira mesa debatendo a prática do bullying, por que acontece, esses dados, essa influência na vida da criança ou do adolescente, que é o público mais atingido, é a criança e o adolescente. E depois tivemos uma segunda mesa, que aí foi coordenada por mim, com a presença do Dr. Caio Silva e também da doutora, aliás, da nossa colaboradora, que é uma pedagoga, é a Michele Joia. Eles falaram mais do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista da lei do bullying, né? E desse processo do que fazer. E, no final, nós chamamos para a mesa esses dois representantes, né, tanto do município quanto do Estado, que assistiram às duas mesas para fazer um debate sobre aquilo que eles tinham ouvido, né? O evento, assim, a gente considerou que foi um sucesso muito grande, porque é um assunto que é atual, bastante atual, é um problema que não cessa e é muito grave quando envolve a deficiência, porque o bullying, a ideia do bullying, né, quer dizer assim, quem pratica o bullying, né, o agressor do bullying, aliás, o bullying ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser material, que é o furto de pequenas coisas, com o intuito de, né, vamos supor, numa escola, o garoto vai lá, os garotos vão lá fazendo bullying, furta a merenda daquele garoto que é o alvo do bullying. Né? O furto dessa merenda não é o objetivo deles terem acesso à merenda da pessoa, é que aquele garoto fique sem a merenda escolar, né? Ele pode ser ofensivo só, né, por palavras, né? E também pode ser agressivo, né? Socar a pessoa, dar esbarrão, beliscar, jogar coisa, né? Então, o bullying ele pode acontecer de várias formas. E isso é muito comum nas escolas e, assim, é um problema sério que leva muitos garotos, inclusive, ao suicídio, né? Tem consequências
muito drásticas, né? Então, por isso que nós resolvemos tratar desse assunto lá, e foi um grande sucesso, tanto que nós devemos agora promover um grande evento com essa temática do bullying. Tem uma matéria no site do Diário PCD falando deste evento que foi organizado pelo Geraldo, pela Diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Inclusive, nesta matéria tem um link de toda a transmissão do evento que foi feito. Então, você pode acompanhar a íntegra das duas mesas que aconteceram de debate, depois do debate final, falando sobre a questão do bullying. E o Geraldo disse bem aí de que o bullying, às vezes, não é só na escola, né? O bullying para aquele garotinho que tem um peso acima do normal, para o gordinho, para o baixinho, para o alto, para o magro, para o cadeirante, para o cego, para o auditivo, este é o bullying. Mas o que acontece é que agora, além do bullying, existe o ciberbullying, que é o bullying pelas redes sociais. E isso vocês trataram também inclusive, tem estatísticas, né, Geraldo? Foi apresentado, inclusive, pelo Denis, que é assessor de comunicação da diretoria da pessoa com deficiência da OAB, de que 25% dos alunos serão atravessados por intimidações alguma vez na vida, seja enquanto vítima ou enquanto agressor. Inclusive, vocês citaram também aí uma pesquisa da Unesco que mostra que o Brasil ocupa o segundo lugar dos países que mais praticam o ciberbullying. Isso é muito preocupante. Tem uma legislação específica sobre isso, não é, Geraldo? Pois é, então, o Brasil ocupa o segundo lugar, né? Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ipsos em 2018. A revista Exame, inclusive, reproduziu essa pesquisa, né? E nessa pesquisa, o Brasil foi apontado como o segundo país, tendo 29% dos entrevistados, né, apontado que já sofreu bullying. A Índia ficou em primeiro lugar, com 37% dos entrevistados apontando lá, né, no país, apontando que já teve, né, o filho, alguém na família que sofreu bullying. Os Estados Unidos ficou em terceiro lugar com 27%, e engraçado, um dado interessante, foi o último lugar, foi a Rússia. A Rússia ficou com 0% de apontamento de bullying. Eu acho que dos entrevistados, só 9 pessoas, e aí eu acho que foram mais de 20 mil pessoas entrevistadas, só 9 pessoas anunciou uma experiência, né, com bullying na Rússia. O Japão ficou em penúltimo, com 4% das pessoas respondendo. Então, veja bem, nós ficamos aqui com 29%, né? Então, são características, eu acho, do próprio estilo de vida, da cultura dos países, né? O Brasil é um país que favorece muito o bullying, porque isso é ideia minha, né? Eu acredito que, assim, pelo estilo do próprio brasileiro, né? O brasileiro é um povo muito alegre, muito brincalhão, e tudo começa numa brincadeira que vai para uma brincadeira de mau gosto, e isso vira uma coisa que já não é mais uma brincadeira, passa a ser um crime, né? Mas eu acho que a nossa própria cultura favorece isso, né? E também, claro, entra aí um dado muito importante, viu, Abrão, que é a questão da educação, né? Então, assim, nós somos um país ainda que somos muito carentes de educação, né? Nós temos ainda grandes índices de analfabetismo, né, no Brasil. Entre as próprias pessoas com deficiência, saiu uma amostra recente, né, de uma pesquisa com base no último censo, né, a PNAD, e apontou 29% da população de pessoas com deficiência analfabetas, né? E da população sem deficiência, esse índice é 4 alguma coisa, quase 5% da população, né? Que ainda é alto, mas veja bem, se você comparar esse índice de pessoas sem deficiência com o índice de pessoa com deficiência, entre as pessoas com deficiência, a gente tem um índice grande, né? Mas então, eu acho que a educação também evita o bullying, né? Porque o problema está na escola, sabe? Assim, ele começa na escola, e as escolas, eu acho que têm uma grande responsabilidade para evitar esse bullying, né? Eu acho que começa ali, a orientação aos alunos, porque muitos desses alunos que praticam bullying, que entram ali naquele grupo, até para
ser acolhido por aquele grupo que é o mais forte da escola, que está fazendo bullying, né? Eles acham que aquilo é só uma brincadeira, que é uma coisa da escola que vai parar ali. E muitas das vezes leva a muitos garotos a cometer o próprio suicídio, né? Cometer o suicídio, que é bárbaro, né? Uma consequência muito grave, gravíssima, né? Não tem nem palavra para expressar a gravidade que é isso, né? Um suicídio de um jovem, né, ainda na escola, por causa de um bullying, né? E o que isso afeta depois, não só esse jovem que morreu, que né, é lastimável, não há expressão para falar de uma tristeza dessa, mas afeta também as famílias, né? E a família vai sofrer, se sentir culpada, né? Achando que não acolheu direito aquele membro da família. Então, veja bem as consequências disso, né? Que isso tem. Então, é muito sério, por isso que nós temos tratado disso. Nós vamos fazer um evento maior sobre esse tema e vamos, depois desse evento, tirar documentos para encaminhar para os gestores da educação, tanto aqui do município, se for o caso também do governo federal, vão tentar, né, fazer a nossa parte aí como sociedade civil para estimular que esse assunto seja tratado com mais seriedade, né? A gente precisa sair dessa posição de segundo país do mundo que mais comete o bullying, né? Que não é uma brincadeira, é um crime e que afeta tantas pessoas assim, tantos jovens pelo país. Um absurdo. Mesmo porque o Brasil tem uma lei federal que é a lei do bullying, né, que institui o programa de combate à intimidação sistemática em todo o território nacional e a deficiência como elemento de provocação do bullying. Agora, o que eu queria, e aí eu quero até aproveitar o advogado Geraldo Nogueira, Sim. não é? Aquele que atua diante da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esses dias eu tive uma mãe que veio conversar comigo pela rede social e me deu: meu filho está sofrendo bullying, eu não sei mais o que eu faço, tal. Falei: a senhora procurou a diretoria da escola? Ela falou: não vou procurar, porque se eu for procurar, vai piorar a situação do meu filho. Falei: e a delegacia de polícia? Ela falou: seu Abrão, aqui a delegacia de polícia não dá conta nem de investigar os crimes de mais graves. Você acha que eles vão dar bola para o caso do meu filho? Falei: minha senhora, mas só precisa encontrar uma maneira de a senhora denunciar isso, né? O que você acha, Geraldo, que é o caminho para aqueles que não querem ter o contato com a escola, para ficar à vista ali que está fazendo a denúncia? Qual que você acha que é o caminho melhor para as famílias que estão enfrentando o bullying, querem denunciar, mas não sabem e têm medo de denunciar, Geraldo? Pois é, Brão, vamos falar disso. Inclusive, assim, a lei que você citou, né, a Lei 13.185, que instituiu esse programa do bullying, é uma lei assim muito simples. Na verdade, ela fez uma definição do que é o bullying, as modalidades que ele pode acontecer e remeteu mesmo, né? Eu estou até falando disso porque assim vai dar base no que eu vou abordar diante da sua pergunta. Remeteu essa responsabilidade, em grande medida, para o setor da educação, né? A própria lei fala aqui, no finalzinho aqui, ó, que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, previsão, diagnose e combate à violência e intimidação sistemática. Então, veja bem, o próprio programa remete, em grande medida, para o setor da educação e para os clubes recreativos, né? Que no final tem, né, é a parte recreativa, mas tem um papel um pouco de educação, que é onde o jovem vai aprender a se relacionar socialmente, né? Eu acho que os clubes também têm esse grande papel, né, de educar esses jovens que vão para o clube, passar o dia na piscina, jogar um vôlei, jogar um futebol de salão, jogar, sei lá, totó, enfim, passar o dia ali no clube se divertindo. É quando esse jovem, né, as famílias estão interagindo e esse jovem passa a interagir em família no meio social, né? Também é um processo educativo, né, do jovem. Mas o fato, assim, que na minha medida, respondendo aí objetivamente sua pergunta, eu acho que o que as famílias têm que fazer, a primeira coisa, né, principalmente se o bullying surge na escola, é procurar a escola, né? E a maioria das queixas vão ser voltadas para a escola. O bullying surge na escola e hoje ele atravessa os muros da escola através da internet. Ele continua pós-horário de escola. Mas tem que buscar a escola. Nós tivemos uma experiência aqui que foi fantástica
Aliás, antes do evento, foi um dos motivos também que nos incentivou a fazer o evento, que uma escola, uma professora me ligou, dizendo que estava tendo muito bullying na escola com alguns garotos, e alguns envolvia garotos com deficiência, não era só com um garoto com deficiência, mas era uma escola grande, né? Uma escola pública, inclusive, e ia ter uma reunião num sábado, né, com as famílias, e eles queriam que a gente fosse como advogado para tirar alguma dúvida jurídica. Eu achei que não era o caso para um advogado, que nós poderíamos interferir não como advogados, não só como advogados, né, tirando a questão jurídica, mas como operadores do direito, né, e ligado à educação, com conhecimento na educação, para favorecer essa mediação, fazer uma mediação entre as famílias e os profissionais da educação, achando que era papel nosso fazer essa mediação. Então, na época, eu escolhi a doutora Tatiana Wolff, que eu falei que participou da primeira mesa, né, porque ela, além de ser membro, ela é advogada, né, e é delegada da nossa diretoria, mas ela também preside uma instituição chamada Contato, que é uma ONG que lida com jovens e adolescentes. Então, ela é uma pessoa que tem bastante experiência no lidar com jovem e adolescente. E é claro que ela já tinha, na instituição dela, tratado dessa questão do bullying. Então, ela foi a essa reunião e depois eu recebi assim, uma chuva de mensagens e até de telefonema da direção da escola, nos agradecendo muito, que tinha sido fantástico aquele encontro, que a escola e as famílias tinham encontrado um meio de fazer uma atuação juntos, né? Então, assim, não foi acusado ninguém era ali o culpado, vamos dizer assim, não se culpou a escola, não se culpou as famílias, nem os familiares dos garotos que estavam cometendo bullying, né, os que estavam mais acirrados comandando aquele bullying, não foram acusados, foram todos orientados de como fazer para que essas crianças ultrapassassem essa fase, né, e tivessem um progresso e pudessem entender que isso era uma coisa indevida, que elas estavam no caminho errado, né? Então, assim, foi um sucesso esse sábado. A escola, inclusive, falou que ia manter esses encontros periodicamente e nos mantendo o convite. E mais à frente vai ser feita uma avaliação, né? Quer dizer, isso foi recente, foi logo antes do evento, então a gente não tem ainda uma avaliação, mas vai ser feita uma avaliação, o resultado prático que isso surtiu, né? Então, eu acho que a chance da gente acertar, né, numa contenção desse bullying, na orientação, está na educação, está no ambiente escolar, junto com as famílias. As famílias têm responsabilidade nisso, né? Então, assim, o familiar tem que ir a essas reuniões e tem que ser um familiar, né? Assim, muitas pessoas hoje, classe média alta, que aí já tem algum auxiliar, né, profissional na família, às vezes tem uma empregada doméstica, tem um cuidador, tem um motorista, às vezes coloca esse profissional para ir nessas reuniões da escola. Nesse caso do bullying, esse profissional ele não pode ir, porque ele não tem autoridade sobre aquele jovem que tem um pai, que tem a mãe, que tem um tio, que tem um irmão mais velho, né? Então, assim, tem que ir um familiar, tem que participar, até porque esse garoto que comete o bullying também, ele também está sujeito a sofrer uma violência, né, muito grande. Então, assim, o risco é de todos, né? E esse garoto também, ele caminha para um processo de ser um mau cidadão no futuro, né? Um cidadão que não recebeu orientação. E é claro que a sociedade ela sempre cobra um dia essa fatura, né? Quem não é um bom cidadão, um dia será cobrado dessa fatura de alguma forma, em algum momento, porque a pessoa pode ir se dando bem, até que encontra alguém, né, mais forte, ou fisicamente, ou economicamente, ou politicamente, né, que vai fazer uma resistência e a pessoa vai sofrer as consequências daqueles atos, né? Então, esse jovem também precisa ser educado para ser um bom cidadão no futuro. E isso, quem lucra com isso? A sociedade como um todo, porque teremos cidadãos
melhores, né, bem educados, que se relacionam melhor, e nós nos relacionando melhor, tendo paz na nossa relação, a gente vai poder construir, né, uma sociedade mais rica, mais igual e mais justa para todos, né? É claro que com as diferenças, a gente vive num mundo capitalista, a gente sabe que tem as diferenças, mas essa diferença no humano, na relação humana, não pode existir. Ela pode existir patrimonialmente, mas na relação humana, né, todos são humanos, independentemente de cor de pele, de condição física, né, de status econômico, social, né, de local onde você mora, também isso tudo gera bullying, gera discriminação, né? O bullying é muito amplo e é muito covarde. Né? Eu me preocupei em certo trecho que o Dr. Caio Silva disse durante a palestra, onde ele citou, durante esse encontro que vocês fizeram, que o bullying nas escolas nem sempre é praticado de aluno para aluno. Às vezes ele é praticado pelo próprio professor, pelo diretor, pelo inspetor, e aí o Dr. Caio, inclusive, disse, né, que é preciso ter um olhar voltado para que a inclusão seja fomentada, para proibir que a escola, enquanto instituição, pratique esse tipo de agressão. Muitas vezes a criança diz, né, o Geraldo, que o professor acabou cometendo bullying e os pais acabam não acreditando na criança. E aí é um bullying duplo, né? A criança sofre um bullying na escola, não pelo aluno, mas às vezes por desconhecimento de um professor, e aí o pai acha que a criança não está falando a verdade, e aí fica pior ainda para a criança. O caso é grave, né, Geraldo? É muito grave. Você lembrou bem esse trecho, né, da fala lá do querido Caio, né? Realmente é preocupante, porque assim, esse professor ou esse diretor da escola, né, que às vezes é o estimulador do bullying, ele começa o bullying, né, ele cria ali aquele primeiro apelido, aquela primeira chacota e estimula, né? Isso é muito comum, lamentavelmente, de encontrar. Mas eu acho que esse é aquele mau cidadão, né, que a gente estava falando, que não foi corrigido lá atrás e continua, né? Não obstante hoje ser um adulto formado e estar tá numa posição, às vezes, até privilegiada, que teoricamente teve uma educação, né, mas não teve uma educação para esse lado. Né? Ele viveu uma escola onde não foi corrigido esse bullying e ele assimilou isso como uma coisa normal, né? Como uma coisa do cotidiano da escola, o que não é verdade, né? Porque as consequências são muito danosas, né? Do bullying, são muito danosas. Então, não é uma coisa normal, não é uma brincadeira. Então, assim, esse pessoal também precisa ser corrigido, esses profissionais, né? E esses encontros da escola para falar disso, né? Assim, basta fazer isso que essa escola fez, faz um encontro, fizeram no sábado, né? Pararam uma manhã, providenciaram lá um café da manhã, teve um café da manhã que foi lá, teve um patrocínio, até foi de um pai que patrocinou o café da manhã, e convidaram, né, as famílias a comparecer. E tiveram esse cuidado de nos convidar, o que foi bom, porque nós pudemos entrar com uma mediação, a doutora Tatiana fez esse papel. Então, naquele momento que surgiu uma fala, né, da escola ou de alguma família, no início de acusação do outro lado, a doutora Tatiana interferia para colocar o carro nos trilhos novamente. Não é uma questão de acusar ninguém. É um problema que nós precisamos resolver juntos. Nós somos parceiros, escola e familiares, né? Para resolver esse parceiro. E chamar instituições de fora, né? Pessoas profissionais também podem ser, né? Tem vários profissionais, né? E hoje tem muito coaches, né? De várias profissões, mas os psicólogos também, os terapeutas, enfim, podem colaborar nesse processo, fazendo essa mediação, nessa conversa, né? E encontrar formas, né? De conter esse bullying, né? Conter esse bullying. Então, a família participando, ela vai ajudar, né? Numa conversa com esse garoto, né, esse aluno que na escola, em casa, ele já não é mais o aluno, ele é um membro da família, quer dizer, um familiar ali que está responsável pela educação dele, dá também essa educação, né? E a escola deixar claro que aquele ambiente ali não se permite isso, não se admite, e explicar por quê, e mostrar as consequências disso. Então, às vezes, a pessoa sabendo, tendo essas informações, inclusive das consequências, ela mesmo se conscientiza, né? O jovem se conscientiza e isso tende a mudar muita coisa. Eu acho que se a gente caminhar para isso, assim, para esse trabalho no Brasil,
a gente sai desse segundo lugar, né? Rápido. Tomara. Precisamos ser lanterna dessa vez. Precisamos estar lá em último lugar. Nós precisamos estar igual o time do Geraldo Nogueira no Campeonato Brasileiro. Eu vou contar só para você. Geraldo Nogueira vascaíno, mas está numa sofrência, que, olha, eu vou dizer uma... Geraldo, eu queria dizer a você, eu nunca disse isso publicamente. Quando eu falo de bullying, eu, como tem aquele ditado aqui no interior, eu sinto na pele. Eu sofri um acidente no meu olho esquerdo, eu tomei uma reguada quando eu tinha 11 anos de idade no olho esquerdo. Eu tive perfuração de córnea, eu não tenho visão do olho esquerdo. Eu sofri, precisei passar por cirurgia, etc. E eu fiquei com um tampão no olho por 1 ano. E eu era o caolho. A escola conhecia o Abrão pelo caolho. O caolho está chegando, o caolho não pode jogar bola, o caolho não sei o quê. Naquela época, para mim, isso era uma questão assim, eu não gostava de ser chamado de caolho, sabe? Aquilo me fazia, mas eu soube, sabe? Eu acho que eu acabei conseguindo superar. Mas se for ver bem, o que eu passei lá atrás, isso há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, melhor, 40 anos atrás, mais de 40 anos, era o bullying, de ser o caolho. Eu era conhecido no bairro, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, como garoto caolho por causa do tampão que eu usava no meu olho. E eu sei o que essas crianças passam, o que essas famílias passam. Eu tomo muito cuidado para oferecer para os meus filhos o apoio para saber enfrentar tudo isso. E espero que as famílias também consigam enfrentar tudo isso. E o que vocês estão fazendo aí na OAB do Rio de Janeiro, e como eu não canso de elogiar o trabalho da OAB do Rio de Janeiro, o trabalho da diretoria da pessoa com deficiência do Rio de Janeiro, comandada pelo Geraldo Nogueira, mas com uma equipe maravilhosa. Quando eu vi esse tema, eu falei, poxa vida, olha, isso foi para aquilo que eu vivi lá atrás, há 40 anos atrás. Eu quero agradecer, Geraldo, quero parabenizar a todos vocês da comissão e espero poder ajudar na divulgação do próximo evento da melhor maneira possível para que famílias de todo o Brasil aproveitem aquilo que vocês vão estar debatendo aí no Rio de Janeiro, viu, Geraldo? Abrão, queria só fazer um comentário em cima do que você falou, né? Que você teve esse apelido de caolho, né? Quer dizer, pois é, o bullying é assim, às vezes ele né, um apelido, claro, não era tão simples, porque mexia numa parte né, que já te incomodava, né? Como criança, né? E a criança... Nós, adultos, se a gente toma um apelido, às vezes a gente acha até graça, aquilo não nos afeta como afeta uma criança e afeta um adolescente, né? Você vê que o adolescente geralmente tem aquela timidez, aquela coisa, só entre os grupos deles que eles se soltam, né? Então, um apelido é muito grave para um jovem, né? Assim, a forma que o jovem vê isso é diferente do adulto, né? Mas, geralmente, quer dizer, se esse bullying que você sofreu, eu diria que era um bullying um pouco mais leve, né? Porque, às vezes, por exemplo, o garoto sofre um bullying, o gordinho, aí né, chama de gordinho. Enfim, se o garoto tem uma deficiência na perna, leva um apelido, né? Às vezes, a pessoa amputada leva apelido de saci, né? Tem essas coisas. Que é uma coisa um pouco que eu diria, é agressivo, mexe com a imagem da pessoa, mexe. Mas não, ele pode ir agravando, né? O bullying chega ao ponto de ter agressões físicas. A gente vê aí vídeos rolando pelas redes sociais de, às vezes, pessoas sendo agredidas, meninas puxando o cabelo da outra, né? E passa por uma agressão para furto de objetos, para exposição na internet, tirar fotos escondidas daquela pessoa e publicar na internet com frases pesadas. Quer dizer, aí se agrava muito mais do que esse apelido que já é, né, uma coisa que incomoda e atinge a imagem daquela pessoa. O fato é que o bullying, a pessoa que comete o bullying, ela tenta fazer uma destruição da identidade da pessoa, né? Porque, assim, nós todos temos várias identidades. Nós temos as identidades verticais, que são aquelas identidades que nós nascemos com ela, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa nasce negra, é uma identidade vertical, nasce branca, é uma identidade vertical. Mas a pessoa é evangélica, aí foi uma opção dela, então uma identidade horizontal, né? Enfim, a pessoa, as identidades, a pessoa, eu sou advogado, é uma identidade horizontal que eu adquiri depois, eu não nasci advogado, adquiri depois. Então, nós vamos tendo identidade. E deficiência, por exemplo, é uma identidade, né?
eu sou uma pessoa com deficiência. Aliás, na minha descrição, na minha audiodescrição, eu esqueci de dizer, eu sou usuário de cadeira de rodas, porque aqui, como no vídeo não aparece, né, eu sou uma pessoa com deficiência, sou paraplégico, uso cadeira de rodas. E isso é uma identidade, que hoje eu tenho orgulho dela, eu sou uma pessoa com deficiência. Toda a identidade nossa, nós temos orgulho. E você veja bem, Abrão, aqui, como a identidade é importante para a pessoa. Quando você apresenta alguém, né, ou alguém, um amigo vem te apresentar um conhecido, um amigo, uma outra pessoa, ela vira e fala assim, esse aqui é o fulano, ele é médico, esse aqui é o fulano, ele é jogador de futebol. Fala logo da profissão, porque quer dar uma identidade para aquela pessoa que você não conhece, ela quer dar uma identidade. Como a identidade da profissão é muito comum, todos acabam tendo uma identidade da profissão, é uma identidade que todos nós identificamos muito e a gente faz logo uma avaliação da pessoa. Então, eu te apresento um amigo e falo, Abrão, esse aqui é meu amigo, ele é advogado também. Olha só, eu podia ter falado tanta coisa dessa pessoa e eu falo que ele é advogado, eu falo a profissão, porque eu estou falando da identidade dele. Então, o bullying, ele tenta desconstruir a identidade da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa com deficiência, ela tem essa identidade. Então, eu vou mexer nessa identidade de uma forma negativa para desconstruir a identidade. E é claro que vai me incomodar, porque é uma identidade que eu tenho. Perdão, é uma identidade que eu tenho orgulho dela. Então, isso vai incomodar. Então, todo bullying, né, ou melhor, a maioria dos bullies, principalmente o bullying verbal, ele tenta desconstruir a identidade do indivíduo atacado, né? O agressor, né, quem comete o bullying é um agressor, e quem sofre o bullying é uma pessoa que está vítima, né, é atacada, né, pelo bullying. Então, é uma tentativa de desconstrução da identidade da pessoa. É isso. Geraldo, muito obrigado. Obrigado por estar no Diário PCD. Enorme gratidão. Compromisso feito quando houver já a agenda deste novo evento ou de qualquer evento que vocês organizem. Contem com o Diário PCD e parabéns a todos aí da diretoria da pessoa com deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Leve a toda a sua equipe os parabéns do Diário PCD e obrigado por estar conosco mais uma vez, Geraldo. Obrigado a você, um abraço para todos que nos seguem aí, estão nos seguindo aí na rede aí nesse momento, nos vendo, né? Um abraço para todos também de casa, fiquem bem, Abrão, um grande abraço, até a próxima. Falamos com Geraldo Nogueira, diretor da pessoa com deficiência da OAB do Rio de Janeiro, falando sobre o bullying no ambiente virtual, o bullying sofrido pela pessoa com deficiência. Todos os detalhes nós temos em uma matéria publicada no Diário PCD. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da matéria e nesta matéria você pode acessar o evento que aconteceu no Rio de Janeiro para debater esse tema tão importante e tão relevante. Obrigado ao Geraldo Nogueira, obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais essa transmissão, mais esse assunto polêmico. Nós voltamos amanhã com mais informações, mais notícias, sempre às 6 horas da manhã com os shorts, a notícia em 1 minuto, e às 8 horas da noite, pontualmente, a informação aqui no Diário PCD. Se puder, deixe o like, compartilhe essa transmissão. Aqui embaixo tem um quadrinho. Inscreva-se. Se você não for inscrito, seja mais um inscrito no canal do Diário PCD. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima.